vocês estão? Olha só, depois de fazermos aquela revisão sobre tabela periódica, nós vamos agora compreender o seguinte. Alguns elementos, como nós mencionamos na aula anterior, né, os gases nobres, eles são as únicas espécies de átomos que são estáveis e que são encontrados isolados, né, na natureza, formando moléculas, como chamamos, moléculas monoatômicas. Essas moléculas são formadas apenas por um único átomo. Agora, olha só, no geral, os outros elementos, seus átomos, são encontrados na natureza ligados uns aos outros, ligadinhos, né, formando compostos. E aí, nós temos 3 tipos de compostos. Compostos iônicos, formados então, e a ligação entre esses átomos é uma ligação chamada de iônica. Compostos covalentes ou moleculares, né, que são formados por ligação covalente, e nós vamos ver depois que há diferença entre composto covalente e composto molecular, beleza? E os compostos que são formados por ligação metálica, que são então os metais e também as ligas metálicas. Agora, olha só, meus queridos, vamos começar falando um pouquinho sobre a ligação iônica. A ligação iônica, então, ó, o nosso assunto vai ser ligação química, ligação iônica. Primeiramente, nós precisamos de analisar o seguinte. Se nós estamos falando de ligação iônica, é óbvio que para se ter esse tipo de ligação, é necessária a formação de íons. Queridos, íons são espécies de cargas contrárias. A ligação iônica só ocorre porque você tem aí diante de espécies com cargas contrárias, positivo e negativo. Na química isso acontece. Positivo atrai negativo, então forma um tipo de ligação extremamente forte. Extremamente forte. Eu brinco muito dizendo que as ligações, né, a ligação iônica, ela é uma força forte. E é isso mesmo, eu preciso que você guarde e enfatize sempre esta força, porque se você compreende a força da ligação iônica, você vai compreender as propriedades dos compostos iônicos, que a gente vai ver daqui a pouco. Beleza pura? Olha só, queridos, a ligação iônica, então, primeiramente ela ocorre com a formação dos íons, né? A formação dos íons. E aí, nós temos algumas representações. Nós temos aquela representação, por exemplo, né, em que nós colocamos assim, ó, né, nós falamos que um elemento que é geralmente um metal, os metais eles têm uma tendência a doar elétrons, a perder elétrons. Por que isso acontece? Porque a energia de ionização dos metais, elas são menores quando comparados aos não metais. É só por isso, gente. Não é que o metal é bonzinho, ele gosta de doar. Não. Não tem nada a ver. Vamos relacionar as propriedades periódicas com os fatos. Então, ó, os metais eles têm uma baixa energia de ionização. Ou seja, eles recebem uma energia do sistema e aí essas energias elas vão ser usadas para os seus elétrons sofrer excitação eletrônica ao ponto de sair da eletrosfera. Então, ó, nós podemos aqui representar didaticamente através dessas estruturas. Nós vamos dizer que um átomo de sódio, por exemplo, ele tem, né, um elétron na última camada. Olha só, queridos, essa é uma representação extremamente importante, né? Quando nós vamos tratar de representações, esse símbolo em que nós colocamos uma bolinha, estamos representando a quantidade de elétrons de valência do sódio. Não estamos dizendo que o sódio tem apenas um elétron, porque na verdade ele tem 11 elétrons, porém um elétron está lá na última camada, na camada 3, né, desse elemento. Então, ó, aqui eu coloquei ele nesse sentido. Se nós tivermos, por exemplo, um elemento igual ao cloro, o cloro é um não metal, né? E sendo o cloro um não metal, número atômico 17,
ele tem 7 elétrons na última camada. Por quê? Porque ele está alocado na tabela periódica lá no grupo 17. Então, ó, ele está na 17 ou 7A, enquanto o sódio está no grupo 1 ou 1A. E eu preciso que você tenha em mente sempre essa localização para que você saiba, então, quantos elétrons tem na última camada de cada elemento. Olha só, nós representamos esses 7 elétrons do cloro colocando assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, ó, nós temos aqui, ó, 7 elétrons na última camada. Nós sabemos que uma condição que garante estabilidade aos átomos é ter os seus octetos completos ou ter o seu dueto completo, como é o que ocorre com o hélio, o gás nobre, que tem apenas 2 elétrons na sua única camada. Enquanto todos os outros gases nobres possuem nas suas últimas camadas 8 elétrons. Então, ó, vamos ficar esperto com isso. Então, devido a isso, nós chamamos de regra do octeto. Ou seja, elementos que têm o seu octeto completo, eles alcançam uma estabilidade. E isso explica o fato, então, de a formação do íon sódio, ou seja, quando o átomo de sódio, um átomo instável demais, quando ele perde esse 1 elétron, ele torna-se uma espécie mais estável, que seria então o íon sódio. Enquanto que o cloro, ele é também, enquanto átomo, uma espécie instável. Porém, quando ele recebe um elétron, alcançando ou completando seu octeto, ele torna-se então uma espécie mais estável. Beleza? Ficou a dica? Então, guarde e salve no HD para que a gente continue. Deixa eu só dar uma... Água é bom. Hidrate-se. Queridos, olha só. Quando nós temos então aqui os dois elementos, nós sabemos que o sódio tem uma tendência em doar elétrons. Se o sódio doa então um elétron para o cloro recebe esse elétron, nós vamos observar então a formação de 2 íons. Aqui, o íon sódio, nós vamos representar ele por Na+. Por que Na+? Porque ele perdeu um elétron, uma carga negativa, ficando então com uma carga positiva excedente. Enquanto, olha só, o íon cloro, ele recebe um elétron, então nós vamos representá-lo assim, né? Cl-, mostrando que ele tem uma carga negativa a mais. Queridos, olha só, o que vai acontecer entre duas espécies de cargas opostas? Ocorre aqui uma atração, uma força de atração ocorre entre essas duas espécies. E essa força de atração, queridos, nós chamamos ela de ligação iônica. Por quê? Porque é a ligação estabelecida entre duas espécies de cargas opostas. Daí, olha só, nós vamos representar um composto formado por íon sódio e íons cloro da seguinte maneira. Olha só, a proporção é de 1 para 1. Então nós vamos ter NaCl. Esta é a representação de um composto formado por esses 2 íons. Agora, vamos pensar numa coisa? Será que nos compostos iônicos nós temos a existência apenas de 2 átomos ligados entre si? Não! Eu preciso que você compreenda que isso daqui é apenas a proporção existente entre os 2 íons, os íons positivos e os íons negativos. Olha só, quando nós temos a representação da imagem, é justamente essa que nós estamos mostrando aqui, ó. Nós vamos ter a imagem tridimensional dos íons cloros e íons sódio. Esses íons cloros e íons sódios, eles estão rodeados uns pelos outros e essa ligação ela se estabelece em todas as regiões dessas cargas.
Agora, eu quero te mostrar mais um exemplo. E aí, para a gente compreender um exemplo em que a proporção ela não é apenas de 1 para 1, mas sim de 2 para 1. E esse caso, eu vou ter aqui um exemplo 2. Vamos dividir aqui esse quadro um pouquinho, para que nós possamos, então, falar de um exemplo bem interessante. Que vai ser, então, agora eu tenho um metal, magnésio. E por que você está começando novamente por um metal? Geralmente, a ligação iônica vai acontecer entre metais e não metais. Eu disse geralmente, porque tem alguns casos, depois que terminarmos as ligações, a covalente, eu vou mostrar para vocês algumas espécies que são formadas por íons, porém esses íons são íons que não existem em metais. Beleza? Mas depois a gente fala sobre isso. Vamos fazer então os casos mais gerais. O magnésio, como nós viemos mencionando, o magnésio ele está lá no grupo 2 ou na família 2A da tabela periódica. Se ele então está na família 2A, ele tem 2 elétrons na última camada. Então nós representamos assim por 2 bolinhas. Só lembrando que essa estrutura, essa representação que nós estamos colocando, de representar os elétrons por bolinhas, colocar os símbolos, é a representação de Linus Pauling, Linus que nos deu essa representação. Aí, queridos, olha só, nós vamos usar o mesmo elemento cloro para que você entenda que se ele estiver ligado com outro elemento, pode ser que a representação vai estar diferente, não é mesmo? Então, nós temos ali então agora o caso do cloro, e o cloro ele é da 7A, como nós já mencionamos, e sendo ele da 7A, ele vai ter então 7 elétrons na última camada. Opa, 7 elétrons, enquanto esse tem apenas 2. Aí, queridos, olha só. Se o átomo de magnésio, então, pode doar 2 elétrons, mas aí se ele doa 1 elétron apenas aqui, já é bastante para estabilizar um átomo de cloro. Mas olha só, ele tem um outro elétron. E um elemento ele não fica estável se ele ainda tiver um elétron. Então, nessa representação didática, nós vamos colocar aqui que ele vai ter, então, um outro cloro, um outro átomo de cloro, recebe esse elétron. Então, só por representação mesmo, gente, para que a gente entenda, eu vou mudar a cor dos elétrons, colocar eles aqui para a gente entender que, nesse caso, o magnésio, ele ficou sem os últimos elétrons da sua última camada, mas não significa que ele está sem elétrons. A camada anterior ela ainda está preenchida e ela vai estar com 8 elétrons. Quer observar como isso vai acontecer? Olha só, vem comigo então. Observa aqui, só para você ver. A distribuição do magnésio, ela é a seguinte. Nós temos, olha só, um S2... vou pôr ela mais aqui para cá, para a gente não ter uma... Então, magnésio, nós estamos tendo a sua distribuição eletrônica, ela é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, certo? 12 elétrons. Se ele perde esses 2 elétrons, quer dizer então que esses 2 elétrons saíram. Quantos elétrons ficaram agora na última camada do magnésio, queridos? 2 mais 6, 8 elétrons. Observem que o octeto dele ficou preenchido. Então, agora, como seria a representação de um composto formado por esses 2 íons? Nós temos aqui, olha só, a seguinte representação. Nós temos o íon magnésio, não é mesmo? Ele perde 2 elétrons. Ele perdeu 2 elétrons. Nós temos o íon cloro que... Cada íon cloro, ele vai ter, então, a configuração de Cl-. Agora, olha só, gente. Nós vamos ter a representação do sal formado da seguinte maneira. Ele tem 2 regrinhas que te ajudam a fazer essa representação. Uma delas é um magnésio, 2 cloros. Então, você vai lá e vai colocar assim, Mg1Cl2. Eu tenho aqui, então, a representação do cloreto de magnésio, que é um composto formado pelos 2 íons.
Agora tem uma outra regrinha que você pode usar muito, que é assim, ó, pega esse valor do 2, coloca como índice daqui, esse valor como índice daqui. Aí, para que isso? Ó, MG 1, né, porque o número que está aqui é 1, e CL, o 2 que está para cá, CL2. Depois, nos exercícios, nós vamos fazer mais um caso em que nós vamos ter a representação entre de 1 para 3 e depois de 2 para 3 e vice-versa. Beleza? Um grande abraço e até daqui a pouco. Então, pessoal, vamos continuar. Vamos fazer mais 2 exemplos em que a proporção entre os íons são diferentes dos que nós trabalhamos até então. E olha só, um deles eu quero continuar utilizando o cloro para que você compreenda então as diferenças entre as proporções dependendo dos elementos, certo? Então, ó, e nesse caso, né, para esse exemplo, eu quero trabalhar com o elemento, né, no caso o metal vai ser o alumínio, e o cloro continuando sendo o nosso não metal. E aí, queridos, olha só, o alumínio é um elemento que está alocado lá no grupo 13 da tabela, ou 3A. 3A ou 13, quantos elétrons ele tem na última camada? Ele tem, olha só, AL, 1, 2, 3. 3 elétrons na última camada. Enquanto o cloro, nós já vimos, não é mesmo? Nos outros exemplos, o cloro ele é do grupo 17 ou 7A. Então, ó, nós temos quantos elétrons na última camada? 7 elétrons na última camada. Então, ó, nós representamos o cloro da forma 1, 2, puxa, que cloro feio, né? Cloro 2, 4, 6 e 7. Olha só, se o alumínio tem então 3 elétrons na última camada, nós podemos então representar que um alumínio ele vai doar um elétron para o cloro, mas aí ele vai ficar ainda com 2 elétrons. Isso não é uma situação de estabilidade. Nós temos então um outro alumínio formando ligação, né, e doando esse último elétron para um outro átomo de cloro. Aí, eu vou aparecendo os átomos assim? Não, não é essa a ideia. A questão é, eu preciso sempre mostrar a proporção que vai se dar entre esses ligantes. E essa forma de representação, eu vou analisando justamente esses parâmetros, né? Então, ó, mais um elétron. Enquanto, ó, esse último elétron também para um outro átomo de cloro. Então, um outro átomo de cloro com seus 7 elétrons. E aí, então, ó, todos eles, se a gente vir cá, colocar os elétrons do alumínio como sendo em representação azul, nós vamos ter que aqui, ó, eles vão então completar o octeto dos átomos de cloro. E aí, olha só, queridos, nós vamos ter a seguinte representação. Nós vamos ter Al, né, ó, Al, 1, porque só tem um alumínio, e 1, 2, 3 cloro. Então, nós vamos ter AlCl3, certo? Então, eis aí a representação desse composto formado, então, por esses 2 íons. Queridos, olha só, um outro exemplo, e aí a gente vai sair dessas proporções de 1 para 2 ou para 3. Vamos pensar num caso que ele é muito frequente em muitos exercícios devido à importância do composto. Né? Olha só, que seria então uma relação formada, né, ou um composto formado pelos íons alumínio e pelo íon, né, os íons oxigênio. Agora, olha só, queridos, por que eles são tão frequentes em exercícios? O composto formado ele é muito utilizado na obtenção do metal alumínio. Então, ele vai ser importante, ele é uma importante matéria-prima industrial na produção de alumínio. Olha só, vamos então aqui analisar. Nós acabamos de mencionar que o alumínio ele está alocado no grupo 13 ou família 3A, certo? Ou família 3A.
Enquanto o oxigênio está lá no grupo 16 ou 6A. Então, ó, quer dizer que o alumínio ele tem 3 elétrons na última camada, certo? Nós vamos então aqui, ó, colocar os seus 3 elétrons na última camada. Já o oxigênio, ele está lá na 6A, então ele tem 6 elétrons na última camada. Queridos, olha só, 6 elétrons na última camada, faltam quantos para completar o octeto? Faltam 8, né, para ele alcançar uma estabilidade devido a completar o octeto nos seus orbitais, no caso, o subnível P. Né? Então, ó, se o alumínio pode doar 2 elétrons aqui, então, ó, representando, lembrando que isso é um dispositivo que a gente analisa, né, mas que tudo ocorre após a formação dos íons, e a diferença de carga é que causa a ligação iônica. Mas esse modo, né, essa forma de representar, ela é muito usada e muito cobrada. Então, ó, nós vamos ter que esse oxigênio, se ele recebe 2 elétrons do alumínio, ele vai estar, então, com o seu octeto completo. Mas o alumínio vai estar com um elétron aqui, ainda excedendo. E aí, olha só, o composto é formado apenas por esses 2 elementos. Então, ó, nós vamos aqui representar um outro átomo de oxigênio, porque um outro átomo está recebendo esse outro elétron que ficou. Então, ó, quando ele recebe esse elétron, nós vamos dizer que o oxigênio ele está agora um elétron a mais, mas não é a quantidade suficiente para tornar uma espécie estável. E como agora a gente vai fazer? Ó, representamos aqui então um outro átomo de alumínio com seus 3 elétrons. E aí, ó, se um outro átomo de alumínio for representado, doando mais um elétron aqui para o oxigênio, nós vamos ter então que esse átomo ele está totalmente preenchido e por isso ele alcança a estabilidade. Agora, queridos, esse átomo de alumínio tem 2 elétrons excedentes. Isso não é uma característica de uma espécie estável. Então, ó, nós vamos ter aqui o seguinte, esse alumínio ele vai doar esses 2 elétrons para um outro átomo de oxigênio. E aí, então, ó, esse outro átomo de oxigênio, quando ele recebe esses 2 elétrons, tornando-se então estável, nós vamos ter que os alumínios todos doaram os 3 elétrons que eles conseguem doar, os oxigênios todos receberam esses 2 elétrons. Daí, nós vamos ter a formação dos 2 íons. Olha só, o alumínio, cada alumínio, ele perdeu 3 elétrons, então forma o íon An3+. Cada oxigênio, ele ganhou 2 elétrons, então ele forma o íon OH2. Lembra daquela regrinha que eu mencionei para vocês? Olha só, para a gente fazer a fórmula do composto, nós podemos pegar esse valor e descer ele para cá, ou pegar esse valor e descer ele para cá. Qual seria então a fórmula que representa um composto formado por esses 2 íons? Nós vamos ter, ó, Al descendo para cá, então vai ser Al2, O indo para cá, 3. Essa é a fórmula do composto. Agora, olha só, nós também conseguimos chegar a esta fórmula simplesmente contando aqui a quantidade de átomos que nós representamos. Ó, 1, 2 alumínio, 2 alumínios. 1, 2, 3 oxigênios, 3 oxigênios. Beleza, queridos? Como eu disse, esse composto aqui, né, o óxido de alumínio, ele é muito importante porque ele faz parte da bauxita, né? E a bauxita é um óxido, né? Na verdade é um minério que é rico em óxido de alumínio, e a partir desse óxido é que obtemos o alumínio metálico.
Beleza? Fica a dica, na próxima aula, queridos, nós vamos tratar sobre as propriedades dos compostos iônicos. E elas são muito importantes para o nosso cotidiano. Beleza? Um grande abraço, até a próxima.